executor da residência de terapia intensiva aqui de Carlos Maciel. Quem é da cirurgia? Beleza. Clínica, anestesia, dermato. Beleza, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a manutenção do potencial da dor de órgãos, tá? Essa parte mais introdutória eu vou passar muito brevemente. O fato é que a gente vem hoje vivendo um cenário diferente do transplante no Maranhão, né, no Brasil. A gente tem mais de 50 mil pessoas esperando na fila por um transplante no país, mais de 1.000 só no Maranhão. Desde o ano passado para cá, nós temos conseguido conquistas muito importantes. A gente conseguiu aumentar a cobertura de gestão em mais de 130% no número de transplantes no estado. E a gente vem só crescendo. A gente conta muito com o apoio de vocês. Esse tópico é muito importante porque quando a gente pensa em transplante, é provavelmente uma das áreas, né, em que a gente mais precisa do envolvimento multiprofissional. A gente precisa de uma equipe clínica muito boa na terapia intensiva, a gente precisa de uma equipe anestésica muito boa, de uma equipe de cirurgiões muito bons. Então esse paciente ele passa por mão de todos vocês. Tá? É fundamental. Está vendo? A gente passa pela mão de todos vocês. Sem a atuação de vocês, a gente não consegue dar sequência e salvar essas vidas que esperam na fila pela doação de órgãos. Ricardo, só. No site do Estado do Maranhão tem onde ficam os estudantes do Estado? Por isso. Existe no Maranhão a particularidade. Eu achei que só tinha São Luís e Imperatriz. Não. Só tinha em São Luís 3 comissões hospitalares. Hoje a gente está com 20. Já abriu mais 17 aí, para as meninas de ontem. Inclusive hoje abriram mais coisas na pediatria. A gente nunca tinha. Mas aqui a São Luís, né? Então, tem Imperatriz, mas outros interiores. Já abrimos em 8 interiores. Depois de 20 anos de central. É um processo muito difícil para você doar de uma cidade ou não? Não. Só faltava a gestão. Porque para permitir, por exemplo, uma cidade interior possa ter alguém que é possível doador, tem que transferir para uma cidade próxima porque não se dote, né? Tem como fechar o diagnóstico. Tipo, hoje a gente está com um paciente em Barreirinhas, se Barreirinhas não tem eletroencefalograma, aí vem para cá. Né? Vem para cá. A manutenção do potencial doador ela é muito importante porque em determinadas literaturas a gente chega a invalidar, né, até 50% dos pacientes com morte encefálica. Isso é muito. Você imagina de 10 pacientes em fez no protocolo, 5 vão para o lixo, porque a gente não conseguiu ter uma boa atenção na terapia intensiva, na anestesia ou pela cirurgia. É muita coisa. Com essas ações de treinamento, a gente já reduziu no Maranhão a 80%. A gente já está em 20% só de invalidação, graças ao treinamento das equipes que atuam na linha de frente com esses pacientes. O desafio para a gente conseguir produzir um doador é muito grande. A gente precisa suspeitar do paciente ME na UTI ou na emergência, fechar o diagnóstico dele, fazer a entrevista, manter o potencial doador, tirar os órgãos e toda a logística de transporte que faz parte desse processo. Então é uma linha muito imbrincada, tá? Essa parte inicial passa muito rápido, que foge da aula, né? A morte encefálica, pessoal, ela comete até 15% dos pacientes em ventilação mecânica e a principal fonte de potenciais doadores é o paciente vítima de trauma, TCE. Em segundo lugar, AVC e muito raramente outras causas, como meningite, encefalites ou tumores. Esse processo, como eu falei, ele é muito imbrincado. Esse é o mapa de valor, o mapa de fluxo, né, do paciente potencial doador de órgãos, passando desde a detecção do potencial doador, fechar o diagnóstico, preencher o termo, manter a hemodinâmica dele, validar pela central de transplantes, entrevistar a família e conseguir o sim, que é muito difícil, distribuir os órgãos pela central, garantir a distribuição, captar, implantar e acompanhar.
tá? Então a equipe da cirurgia, da clínica, da anestésio faz parte desse processo, tá bom? A morte encefálica, pessoal, ela é a perda irreversível das funções de encéfalo e tronco, tá? Então, cérebro, tronco e cerebelo. A gente suspeita de um potencial doador de órgãos sempre que nós tivermos uma lesão neurológica aguda, um paciente neurocrítico agudo, e ele tiver 3 características: apneia, tá? Apneia, Glasgow 3 responsivo, ou seja, coma responsivo, e ausência de reflexo de tronco cerebral. Lembrando que é de notificação compulsória. Essa classificação evolutiva era importante para a gente poder tomar as medidas. O que é o possível doador? É aquele paciente que está na UTI com vocês, tá? Ou vocês quando rodarem pela UTI, neurocrítico por AVC, trauma, encefalite, que vocês passaram no leito e ele está em Glasgow 3, midriático, sem drive, e quando você vai aspirar não tosse. Não tem reflexo de tronco, né? A partir do momento que você afasta os confundidores e abre o primeiro exame clínico, abrir o primeiro exame clínico, ele passa a ser um potencial doador de órgãos. Por que isso é importante para a gente? Porque a partir desse momento é que a gente começa o processo de manutenção do potencial doador, tá? Essa parte de diagnóstico não vale a pena citar. Fica aí, por favor, Carlos, no slide. Certo. A fisiopatologia da morte encefálica, ela é muito conhecida, tá? A gente tem uma agressão, um trauma, um AVC isquêmico hemorrágico, tem uma encefalite, uma meningite, isso leva a dano cerebral com edema cerebral. Esse edema promove hipertensão intracraniana, que vai levar a uma redução de fluxo sanguíneo cerebral inferior a 18 ml por 100 gramas de cérebro. Isso costuma cair em prova de residência, tanto da anestese quanto da terapia intensiva. Quando o fluxo sanguíneo cerebral, cujo valor normal é de 100 ml de fluxo por 100 gramas de tecido cerebral, quando ele cai abaixo de 18, você começa a ter necrose neuronal. E essa ausência de fluxo gera morte neuronal, que piora a agressão, que piora o edema, que piora a hipertensão intracraniana e o paciente acaba evoluindo para morte encefálica. Qual é o problema do ponto de vista de fisiopatologia e de manejo desse paciente? Quando o encéfalo morre, ele não morre um pedaço, ele morre ao todo, certo? E a gente lembra que existe uma estrutura muito importante, que é a hipófise, tá? O que a hipófise produz? Cirurgia. Boa pergunta, excelente. Então a hipófise, pessoal, ela produz tanto na parte anterior quanto posterior hormônios que são muito importantes para nós, para a nossa homeostase. A gente perde o adrenocorticotrópico de forma abrupta, o tireotrópico de forma abrupta, tá? Perde o controle do centro térmico hipotalâmico e lá na parte posterior a gente perde a produção de vasopressina, que é o ADH, que é o hormônio antidiurético. Isso de forma súbita. Então o paciente, de súbito, ele faz uma disfunção adrenal aguda, disfunção tireoidiana aguda e diabetes insípidos neurogênico, que é a principal causa de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas no potencial doador, no paciente ME. A principal causa de invalidação da doação de órgãos para esses pacientes é o diabetes insípidos neurogênico, tá? Nesse processo de evolução para ME, o cérebro, quando ele é lesado, ele enxerga que ele precisa aumentar a perfusão cerebral para vencer a hipertensão intracraniana. Então ele libera maciçamente catecolaminas na circulação, tá? Essas catecolaminas, nora e epinefrina, elas vão promover taquicardia, hipertensão no primeiro momento, mas também vão promover a liberação de mediadores inflamatórios que vão agredir todos os órgãos. Então o potencial doador, ele faz SARA, ele faz insuficiência renal, ele faz disfunção miocárdica similar àquela que a gente vê na sepse. É uma condição bastante desafiadora, tá? E isso acaba comprometendo a entrega de oxigênio para esses pacientes. Então a gente começa a ter uma série de problemas. O potencial doador, se a gente não cuidar bem,
ele vai ter problema cardiovascular, de centro regulatório da temperatura, disfunção endócrina metabólica, disfunção pulmonar, disfunção hematológica, etc. Se a gente cuidar bem, ele segura bastante tempo, tá? Por exemplo, a gente teve um caso agora, recente, aqui no Maranhão, de uma paciente que fechou o diagnóstico de morte cefálica e de praxe nosso, todo o potencial doador do sexo feminino, a gente pediu um beta-HCG. O beta-HCG veio positivo. E aí? Quem é o pai? Ninguém sabe, nem namorado tinha. Menina virgem. Fizemos ultrassom, não tinha saco, né? Pelo valor do beta, era algo com menos de 2 semanas de gestação. Então a gente optou por aguardar um tempo para repetir os exames, para de fato confirmar ou não gravidez. Ela teve um sangramento, uma metrorragia, a gente repetiu o beta dias depois, tá? Veio negativo, a gente conseguiu doar os órgãos, a família foi doadora. Mas assim, dias depois, isso é muito difícil, muito difícil. Você manter um doador de órgãos, alguém ME, por mais de 48 horas é assim, muito difícil. A equipe tem que ser muito boa, porque a deterioração ela é muito rápida e muito progressiva, tá? E a primeira no caso de uma gestação mais avançada, está por realizar. Era isso que estava tirando o meu sono. Isso que estava tirando o meu sono. Por quê? Porque se o beta tivesse subido, teria que fazer ultrassom depois de 4 semanas para ver saco gestacional. Se tivesse saco gestacional viável, a gente ia ter que manter o bebê e o coração batendo da mãe por 24 semanas. No mínimo. Mas se não manter por 48 horas. Hã? Se você não cuidar bem, o problema é você conseguir cuidar bem de potencial doador. É o paciente mais grave que você pode pensar em ter na UTI, mais instável. A gente conseguiu segurar quase 2 semanas nesse rolê. Deu certo. Foi doadora. Foi doadora e tudo correu bem com o receptor. Mas caso a gestação tivesse progredido, a gente ia ter que manter a gestação por pelo menos, no mínimo, 24 semanas. Idealmente, 32 semanas para salvar o bebê. Isso estava tirando meu sono. Bom, falando da manutenção, pessoal, a gente já viu que na suspeita de ME na UTI, a gente classifica como possível doador, aquele paciente que tem sinais clínicos, abriu o primeiro exame clínico, ele vira um potencial doador. Aqui é obrigatório entrar com bando de manutenção, que é o objetivo da aula. Quando ele fecha o protocolo com os 4 exames, ele passa a ser elegível para doação de órgãos, e se a família for positiva na entrevista, ele passa a ser o que a gente chama de doador efetivo, tá? A gente já falou da importância da tempestade de catecolaminas e a disfunção orgânica múltipla que a ME desenvolve, e esse slide desse artigo ele é bastante importante, porque ele sinaliza para a gente a importância dessas primeiras 24 horas do manejo do paciente. Percebam que, ó, não sei se... Quem aqui já trabalhou em UTI? Tirando o pessoal da intensiva. Ninguém? Nunca deram plantão de UTI, de choque, de vermelha, de nada? Sério? Deus? Não sabe o que estão perdendo. Mas, enfim, quando você tem um neurocrítico agudo, né, existe uma situação, não sei se vocês já viram, meninos, que a gente chama de tempestade simpática. Você está lá com o paciente, o AVC, o TCE, está entubado, tranquilo. Do nada, absolutamente do nada, ele faz um pico de pressão, tipo 280 por 100, e taquicardia. Aí tu, poxa, corre para preparar o Nipride. Antes de tu preparar o Nipride, a pressão despenca. Esse fenômeno a gente chama de tempestade simpática. Esse momento normalmente marca o evento da herniação de Uncus. Aquele momento o paciente morreu, biologicamente, né? A partir daí, desse evento da tempestade autonômica, essa liberação maciça de catecolaminas queima o coração, estressa. A fração de ejeção, ó, despenca, tá? Despenca. 12 horas de manutenção ruim você correndo atrás, mas se você fizer as coisas direitinho,
em menos de 24 horas você consegue recuperar a função desses órgãos. Ou seja, a manutenção do potencial doador, se bem feita, ela reverte essas alterações agudas, o que permite a gente, por exemplo, manter uma grávida 32 semanas para salvar o bebê. Tá? O importante, o mais crucial, são essas primeiras 24 horas. Tá? Como que a gente enxerga um paciente com ME? O que a gente vê? 100% dos casos, diabetes insípidos neurogênico, tá? 100% dos casos, eles começam o quadro com hipotermia. Se você não tratar direito, eles vão fazer hipernatremia, vão fazer disfunção renal, o que acaba multiplicando as disfunções orgânicas. Como eu falei para vocês, essa é a principal causa de invalidação do potencial doador. É o maior problema na UTI e na emergência. É o diabetes insípidos, tá? Por quê? O que o DAVP faz, né? O ADH faz, hormônio antidiurético. Ele atua lá no túbulo distal, não? Lá no túbulo distal, abrindo as aquaporinas. O que as aquaporinas fazem? Faz a recaptação da água a nível de túbulo distal, tá? Quem aqui já tomou cerveja? Ninguém. Tu não era crente, Guilherme? Não? Nunca foi? Tá. Cara. Então, quando a gente toma cerveja, por exemplo, o álcool, ele inibe a liberação de ADH pela hipófise, tá? Ou seja, inibe a recaptação de água pelo túbulo coletor distal. Isso permite o quê? Com que tudo que passe no néfron vá embora no xixi. É por isso que, eu sei que vocês não bebem, né? Mas quando você bebe muita cerveja, você passa o tempo todo indo ao banheiro, desidrata e acorda com ressaca, tá? Esse é o mecanismo. Agora imagina numa situação em que você tem zero produção. O cérebro morreu e parou de produzir ADH. Toda a água que passa vai embora. Como é que a gente reconhece na UTI que o paciente fez diabetes insípidos? Ele vinha urinando 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Do nada, ele urina 8 litros, da noite para o dia. Aí você chega assim na sonda vesical, tá igual água mineral. Tá? A gente chama de cristalúria. Claro, igual água mineral, não tem nenhum traço de amarelo de urina. A gente já sabe, ó, abre a pupila, tá lá, bem dilatada. Esse paciente fez ME. Pode ir atrás para abrir o protocolo e tal. Qual é o problema do diabetes insípidos neurogênico? Primeiro que você faz hipovolemia. Você seca, você urina 8 litros, do nada. Você faz hipovolemia e faz lesão pré-renal, choca, má perfusão, disfunção de múltiplos órgãos. O segundo problema é que você perde só água, você não perde sódio. Então a água vai embora e o sódio fica. O sódio vai para... Ele, literalmente, ele dorme com 130 de sódio e no outro dia amanhece com 180. É muito ruim. E a hipernatremia, ela queima os hepatócitos, ou seja, inviabiliza a doação de fígado, por exemplo. Quanto tempo isso demora para acontecer? 12 horas. Ou seja, em 12 horas, se eu não tiver um cuidado adequado, o paciente sai de pressão boa, sódio bom, creatinina boa, ele amanhece com sódio de 180, creatinina de 3, chocado, nora concentrada, perdeu o doador, queimou, já era. Infelizmente. É muito rápido. E esse é o nosso maior problema, tá? Por isso que o protocolo básico de manutenção do potencial doador é o protocolo VIP, né? Ou seja, garantir vasopressor precoce, infusão de volume e ventilação protetiva. Isso é o básico, tá? Esse estudo foi o maior estudo que já foi feito provavelmente no mundo pela equipe do Dr. Glauco Westphal, que foi o estudo DONOS. Aqui no Maranhão eu participei dele pelo Socorrão 1, tá? Ele conseguiu padronizar um protocolo de manutenção desses potenciais doadores, mas nem todo serviço consegue se adaptar. Do ponto de vista endócrino, né? O que a gente tem de evidência científica? Foram pesquisados, por exemplo, a gente já sabe que faz disfunção adrenal, disfunção tiroidiana. Pesquisaram se repor esses hormônios na fase aguda teria algum impacto clínico de desfecho positivo. Não tem. Repor hormônio tiroidiano não tem impacto
repor metilpred, não tem impacto. A única coisa que tem impacto é hidrocortisona, tá? 100 mg de 8 em 8. Então, esse, do bundle de medidas endócrinas, fazer hidrocortisona 100 mg de 8 em 8 horas é a única medida com comprovação na literatura de melhora de desfecho hemodinâmico, consequentemente, melhora do receptor, do órgão, tá? A hiperlactatemia é um problema, mas a gente precisa lembrar o que, Cleilson? Que existem 4 causas de aumento de lactato, né? Qual é a principal causa de aumento de lactato? Equipe da cirurgia. Aumento de via glicolítica, né? Estresse, hiperglicemia. Por quê? Eu sei que todo mundo aqui lembra bem do ciclo de Krebs, tá? Não, Carlos? Quando você chega lá no finalzinho para converter o piruvato, para ele virar piruvato, ele precisa passar pela piruvato desidrogenase. Só que se você não tiver quantidade suficiente, ou se ele estiver saturado, ele ao invés de passar pela piruvato desidrogenase, ele vai passar pela lactato desidrogenase. Ele vai produzir lactato. Mesmo com o paciente bem perfundido, tranquilo, sem estar chocado. Mas isso é raro, assim, do ponto de vista clínico, né, de dar problema. A principal causa que a gente identifica na prática clínica diária é o quê? É o choque. É o metabolismo anaeróbio, de má perfusão tecidual, de desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. Mais raramente, deficiência de tiamina, que é o cofator da piruvato desidrogenase, e insuficiência hepática também pode causar. Quando a gente pensa, pessoal, em estabilização hemodinâmica, independente de ser morte cefálica ou não, de choque, qualquer choque, a gente precisa pensar da macro para microhemodinâmica, tá? Estabilizar os parâmetros macrocirculatórios, microcirculatórios e, por fim, pensar na taxa de extração de oxigênio a nível mitocondrial. A gente precisa sempre tentar garantir uma reserva de 3 a 5 vezes o débito de oxigênio em relação ao consumo de O2. Essa curva, ela cai praticamente em toda a prova de anestésio, em toda a prova da anestésio e da terapia intensiva. Tá? Que é a curva que mostra a correlação entre as variáveis clínicas e laboratoriais, a oferta e o consumo de oxigênio. E a gente lê ela de trás para frente, tá? Quando nós normalmente, a gente consome cerca de 25% de todo o oxigênio. Sobra quanto? Quanto? 75%. Então a gente trabalha com uma margem de segurança de no mínimo 3 vezes o que a gente consome, tá? A gente chama isso de zona independente, ou seja, se eu tenho algum problema e eu começo a reduzir a oferta, o que acontece com o consumo? Nada. Se mantém estável, certo? Só que chega um ponto em que se eu reduzir um pouquinho mais a oferta, o que acontece com o consumo? Começa a cair. É nesse momento, isso que cai na prova, esse momento a gente chama de zona crítica ou ponto crítico de DO2. É o momento onde a gente passa da zona independente para a zona dependente de VO2. É nesse momento que o lactato começa a subir, tá? Para a gente manter esses pacientes em choque, a gente precisa ter um racional. O racional mais racional, que já foi desenvolvido a meu ver, é esse protocolo, chamado de protocolo de Rivers. Foi publicado em 2001 no New England pelo Dr. Emmanuel Rivers, tá? Foi o primeiro protocolo padronizado em relação às condutas para o paciente com sepsia. O que o Rivers fala? Na época, ele usou o que ele tinha à mão a nível de conhecimento e tecnologia. Então, ele enxergava volume como PVC, ele enxergava perfusão como pressão arterial média e ele enxergava extração de oxigênio com saturação venosa central. Hoje a gente sabe que esses não são as melhores formas da gente avaliar esses parâmetros, mas o conceito, a ideia é a mesma, tá? Não adianta pensar em extração de oxigênio se meu paciente está seco. Não adianta pensar em aumentar nora se meu paciente está seco, não adianta. Então, para qualquer paciente grave, chocado que vocês forem ter contato na vida, a primeira coisa, pelo amor de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir que o paciente esteja euvolêmico. Euvolêmico e não fluido responsivo. Ponto. Se meu paciente está euvolêmico e eu consigo garantir por algum método que ele não responde mais a volume, de forma objetiva,
não no achismo, eu preciso garantir que ele tem uma boa pressão de perfusão tecidual, ou seja, uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, tá? Média. Se eu estabilizo a volemia dele, garanto que ele está bem perfundido com pressão boa, aí eu vou me preocupar com extração de oxigênio, como a gente vai ver agora. No paciente potencial doador, que é o nosso caso, a gente tem um problema maior que é a multiplicidade de problemas, tá? Diferente do choque séptico, cardiogênico, anafilático, obstrutivo, no potencial doador, a gente tem múltiplos fatores causais. A gente tem um problema de volemia, de pré-carga, porque o paciente ele faz diabetes insípidos, urina tudo que ele tem de volemia e fica seco, faz choque hipovolêmico, ele faz disfunção miocárdica por conta da liberação de catecolaminas e faz um componente cardiogênico do choque, faz um componente de baixa resistência pela vasodilatação dos mediadores inflamatórios. Então ele tem problema de pré-carga, de contratilidade e de pós-carga. Tudo isso promove a redução do débito cardíaco, que reduz a entrega de oxigênio para os tecidos e vai levando à disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Essas são, por exemplo, metas terapêuticas do paciente com choque, tá? O que a gente procura ter para dizer que o paciente está estável? Esse artigo, para mim, é o melhor artigo que fala sobre fluidoresponsividade. Ele foi publicado pelo Jean-Louis Teboul, tá? E o Paul Marer, que são grandes autoridades, tanto da anestese quanto da terapia intensiva. E eles falam justamente quais são os melhores métodos que a gente pode usar para definir se o paciente cabe volume ou não. O que é a fluidoresponsividade, do ponto de vista técnico de conceito? Isso é muito importante para a UTI e para a anestesia. Fluidoresponsividade é eu avaliar se a infusão de volumes, tá? Isso é conceito de prova, inclusive, de liga. Próxima semana. Se a infusão de volumes, tá, que eu fizer, vai aumentar em pelo menos 13% o débito cardíaco do paciente de forma mensurada. Isso é fluidoresponsividade. Se eu fizer um soro aberto, 500 ml, e o débito cardíaco, seja pela forma que eu escolhi para monitorar, não aumentar 13%, ele não é fluido responsivo. Vocês acham que nesse momento eu sou fluido responsivo? Espero que todos aqui sejam. Todo mundo está com o coração tranquilo, né? Espero eu. Todo mundo aqui, se fizer soro, uns não, né? Tá. Se fizer soro e a gente medir, vai aumentar 13% ou mais de débito cardíaco. Aí vai para a segunda pergunta. Eu preciso receber 30 ml por quilo de soro? Alguém aqui no momento? Não. Então uma coisa é ser fluido responsivo. Outra coisa é eu realmente precisar de volume, tá? Esses são os métodos. Se perguntarem para vocês na prova qual é o mais validado, passive leg raising com aferição de débito cardíaco, seja ele qual for. Pode ser mensuração pelos Swan-Ganz, pode ser pelo volume VIL, pode ser pela VTI do ultrassom também, tá? Qual que a gente mais usa? VPP, variação de pressão de pulso. Que praticamente toda a UTI hoje tem uma linha arterial e o monitor, o ponto de corte também é 13%. Esses são os principais cutoffs, né, que a gente usa para definir se é fluido responsivo ou não. Não vou me ater muito a isso. E por que é importante a gente ter parâmetros objetivos e dinâmicos de fluido responsividade? Porque líquido demais mata. E para o doador, piora a função do órgão, né, que vai para o receptor. Por isso é importante que a gente consiga fazer volume da forma mais objetiva e técnica possível, tá? Qual o método que vocês mais usam na anestesia aqui? Para ver se o paciente é fluido responsivo. Se me disser que não usa, eu vou infartar. VPP, qual o ponto de corte que vocês usam? Cirurgia. Não? 13%. Tá? Só que tem um problema. Por que eu perguntei isso? Porque costuma ser o mais usado. Só que qual o problema da VPP? Para você confiar na VPP,
e fazer volume se estiver acima de 13%, você precisa ter o paciente sedado, curarizado, sem arritmias e com volume corrente de pelo menos 8 a 10 ml por quilo de peso predito. Tá? O que nem sempre a gente consegue encontrar, por exemplo, na terapia intensiva ou na emergência. O fato é que a gente deve usar algum método dinâmico e objetivo de fluido e responsividade para evitar essa sobrecarga hídrica que é deletéria para os órgãos, né? Seja qualquer choque que vocês estejam lidando, não só no potencial doador. Esse artigo é muito bom, eu recomendo ele, certo? Ele fala, principalmente para anestesia e UTI, ele fala sobre como reconhecer as fases da ressuscitação hídrica. Como é que a gente sabe de forma objetiva que o paciente está na fase de ressuscitação? Como é que eu sei que ele está na fase de otimização de volume? Como é que eu sei que ele está na fase de estabilização ou na fase de descalonamento? E ele traz isso de forma muito objetiva. Quais são os parâmetros de Swan-Ganz, de volume view, por exemplo? Vocês têm aqui o quê? Volume view, Swan-Ganz? Algum método de monitorização de termodiluição transpulmonar? Not? Vocês fazem cardíaca? Ah, poxa. Mas tem. Vocês já viram alguma cardíaca, mesmo passando assim, bisbilhotando, já. Vocês já viram o EV1000? Uma telazinha bonitinha que tem um coração pulando? Pronto, aquilo é o EV1000. O EV1000 é uma das formas de avaliação de fluido de responsividade de débito cardíaco de forma minimamente invasiva, tá? É um dos mais usados, de forma de termodiluição transpulmonar por análise de contorno de pulso. Mas isso é uma ultra aula. Em relação a choque refratário, cujo conceito é noradrenalina acima de 0,5 microgramas por quilo por minuto, existem algumas intervenções que a gente pode fazer. A única validada delas é a hidrocortisona, que já faz parte do nosso protocolo de manutenção de potencial doador. E eu chamo a atenção de vocês para esse conceito de choque microcirculatório. Esse, para mim, é o melhor artigo que fala sobre isso. Só um instante, pessoal. Oi, Patrícia. Positiva? Parabéns, viu? Parabéns pela positiva. E aí? Pediu quantas horas? Ótimo. Quantos anos mesmo? Ô, Patrícia, parabéns, viu? A gente vai organizar aqui as coisas. Eu preciso primeiro alinhar com as equipes, ver o tipo sanguíneo, essas coisas, porque se for ficar tudo no Maranhão, deve ter. Se for ficar no Maranhão, é mais rápido. Se tiver que fazer a oferta para nacional, aí vai ter que distribuir conforme lista e tarará. Eu já te dou esse feedback. Parabéns aí, viu? Show de bola, parabéns. Regular, tem que regular pra gente poder pedir ambulância. Cheiro, beijo. Mais uma positiva, gente. Pessoal, positivo no Socorrão 2. Vamos só pegar a documentação e a ficha de validação direitinho para poder liberar. Choque microcirculatório, pessoal. É aquele paciente que vocês vão encontrar na vida de vocês, na UTI, no centro cirúrgico, que não melhora. Você já fez soro e não melhora, ele não é mais fluido responsivo, você já colocou nora e não melhora, continua com a perfusão ruim, continua com o lactato subindo. Isso é disfunção microcirculatória, tá? Isso mata. A forma de você tratar isso o mais precocemente possível é associando dobutamina precoce. E esse é o racional que a gente deve ter, pessoal, para todo paciente com choque, tá? Seja choque cardiogênico, morte cefálica, choque séptico. Essa é a linha de cuidado que eu tenho que ter para manejar o choque. A primeira coisa que eu tenho que pensar para manejar o paciente instável, chocado, é adequar a volemia. Não adianta eu pensar em choque microcirculatório, em Swan-Ganz, se o paciente está seco, tá? Então, primeiro adequar a volemia. Como? Ressuscitando ele por metas e usando métodos dinâmicos de fluido e responsividade. E aí vale o que você tiver. Se eu tenho VPP, é VPP, Swan-Ganz, volume view, se for ultrassom, é ultrassom. É o que você tiver na mão e tiver domínio clínico, tá? Lembrando de evitar o uso excessivo de fluidos, né?
Volemia está ok? Noradrenalina. O que é importante pensar no potencial doador? Toda vez que eu iniciar a nora, o que vai ser 99,999% dos casos, associa a vasopressina. Por que eu associo a vasopressina? Porque ela, além de ser uma droga vasopressora, atuando nos receptores endoteliais V1, ela também atua nos receptores V2, a nível de rim. Ou seja, ela abre as aquaporinas e permite o tratamento a diabetes insípidos. E esse é o segundo ponto obrigatório na manutenção de todo o potencial doador. Ou seja, começar a vasopressina. Qual o objetivo da vaso aqui? Tratar o diabetes insípidos neurogênico e evitar aquela cascata de desidratação, insuficiência renal, hipernatremia, que vão inviabilizar, por exemplo, uma doação de órgãos. Doação no Socorrão 2, viu? Pra vocês verem que, mesmo em lugares que não tenham tantos recursos de monitorização hemodinâmica, a gente consegue. O maior potencial de doadores do Maranhão no Socorrão 1, que também não tem essa tecnologia toda, mas tem uma equipe muito engajada e muito preparada para o cuidado desses pacientes. O que faz a diferença, de fato, é cuidado. Em relação à pressão, beleza. Ele não é mais fluido responsivo, ele já está com uma pressão média acima de 65, agora tem que adequar o fluxo. Como que eu sei que o meu paciente está bem do ponto de vista de entrega de oxigênio? Ele tem que ter uma saturação venosa central, lá da CVC, maior do que 70 e o delta CO2 menor do que 6. Como é que eu faço delta CO2? Vocês costumam fazer no centro cirúrgico? Isso. Coleta uma gaso arterial, coleta uma gaso do CVC. Se a diferença entre a gasometria arteriovenosa for maior do que 6, esse paciente ele tem o quê? Uma adequação de débito cardíaco insuficiente para a demanda. Eu preciso aumentar a minha oferta, tá? E a depender de qual for a etiologia, eu vou organizar isso. Na maioria dos casos, como eu já otimizei pré-carga com volume e pós-carga com droga vasoativa, só sobra quem para otimizar? Contratilidade, ou seja, dobutamina, tá? Na maioria dos casos. E lembrar também que se eu, Iago, já fiz volume, já fiz ultrassom, não cabe mais volume, já coloquei nora, coloquei vaso, coloquei hidrocortisona, o paciente não estava melhorando, botei dobuta, mas mesmo assim não melhora, o lactato só sobe. Lembrar que se eu não tiver temperatura adequada, cálcio adequado e pH adequado, não melhora, o endotélio não funciona. Isso é muito válido para a cirurgia durante o período anestésico. Hipotermia, hipocalcemia, tá? E acidose, se você não reverter, a disfunção hemodinâmica e a coagulopatia só progridem, tá? Esse é o bundle do Dornos, tá? É um pouco parecido com o que a gente usa aqui no Maranhão. Esse foi o que foi produzido lá no estudo, tá? Mas cada estado tem o seu bundle. E esse é o gráfico, né? É o fluxo do guideline, do protocolo, da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva para manter o potencial doador. Ele é bem simplificado. No Maranhão, a gente faz um pouquinho diferente. Ó, isso aqui é um slide meu, se alguém quiser pegar depois, para manejo hemodinâmico, serve para tudo. Como interpretar os valores dos Swan-Ganz. Você não vai conseguir tirar foto, é melhor pedir o slide para mim. Quais são os principais valores dos Swan-Ganz, do volume VIL, como que a gente interpreta, por exemplo, DO2, VO2, extração de oxigênio, quais são as pressões de passagem dos Swan-Ganz, que isso cai nas provas de terapia intensiva e anestesia, quais são as métodos de fluido e responsividade, outras variáveis hemodinâmicas que a gente também costuma usar, tá? Para vocês decorarem depois. Esse é o protocolo da Central do Maranhão, que é o nosso bundle, tá? Das primeiras 6 horas. Então, acabei de abrir um protocolo de ME, na UTI, no choque, enfim, na SRPA, em qualquer lugar que o paciente esteja. Acabei de abrir o protocolo. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é otimizar a volemia. De cara, abre 30 ml por quilo de cristalóide. Ou ringue simples, ou ringue lactato, ou soro fisiológico. Por quê? A imensa maioria deles vai ter desidratado muito por conta do diabetes,
insípidos. Então, abrir o protocolo, já abre 30 ml por quilo de cristalóide. O quanto que eu deixo de hidratação basal para ele? No mínimo 100 ml por quilo. Tá? Então, se o paciente tem 60 quilos, ele vai fazer 6 litros de hidratação nas primeiras 24 horas, tá bom? O ideal é que a gente mantenha, se for um método estático, PVC de 8 a 12, ou se ele tiver uma PAI, uma VPP menor do que 13%. O que você tiver para usar de método de avaliação de fluido e responsividade. Como é que a gente avalia a perfusão? Vasopressor precoce. Como eu falei para vocês, é obrigatório entrar quem? Vasopressina. Por que entra vaso? Diabetes insípido neurogênico, tá? A meta é manter uma diurese entre 1 a 4 ml por quilo por hora, certo? Em relação à parte endócrina, o que é obrigatório? Hidrocortisona, 100 mg de 8 em 8, garantir controle de glicemia, temperatura e eletrólitos conforme qualquer paciente, garantir escalonamento de antibióticos também como qualquer paciente. Lembrar que é obrigatório comunicar a acidote do hospital, ou a central de transplantes ou a OPO. Os familiares têm que ficar sabendo da abertura, tá? E garantir ventilação protetora. O que a gente faz de forma seriada? Coletar os exames, né, gasometria e laboratório de 6 em 6 horas, garantir lactato normal e, se tiver choque microcirculatório, dobutamina precoce. Se a gente fosse colocar na palma da mão, quais são as 5 medidas que a gente recomenda? Abrir o protocolo, faz o quê? Volume, quanto? 30 ml por quilo de cristalóide, beleza. Da parte endócrina, associa o quê? Hidrocortisona, quanto? 100 mg de 8 em 8 e a vasopressina para tratar o diabetes insípidos neurogênico. Não está em guideline, não tem evidência na literatura, tá? Mas eu recomendo fortemente que comece antibiótico. Cefepime ou ceftazidima. E por fim, comunicar a central. Certo? Começa o quê? Eu prefiro o cefepime, porque o cefepime, ele pega positivo e negativo anaeróbio. E normalmente, assim, 90% dos pacientes potenciais doadores, eles fazem infecção de via respiratória. Sinusite, pneumonia, a gente sempre recomenda começar. Então, recapitulando, abrir o protocolo na UTI ou com vocês, o que vocês vão fazer de cara? 30 ml por quilo de cristalóide, usando métodos dinâmicos de fluido e responsividade para avaliar se cabe mais volume ou não. Começar precocemente o quê? Hidrocortisona, 100 mg de 8 em 8. O que mais? Vasopressina, tá? Para tratar o diabetes insípidos. Começar antibiótico. E comunicar a central ou CIDOT. Aqui são os casos clínicos. Só para deixar para vocês, caso vocês queiram. Quem quiser, pessoal, pode pegar o slide comigo depois sem problema, tá? Aqui, por exemplo, vocês olham um ultrassom desse. O que vocês acham? Nesse eco, eixo paraesternal longo. Bom ou ruim? O que vocês avaliam no eco de beira-leito? UTI e anestesia. Cirurgia também. Vocês têm que saber disso. Eu quero 5 parâmetros. Para que 5 pontos? Isso cai em prova. Tanto da cirurgia, quanto da terapia intensiva, quanto da anestesia. Quais são os 5 parâmetros que eu preciso buscar no eco point of care? Não. As 5 perguntas que eu tenho que responder. Toda vez que eu fizer um eco de beira-leito, eu tenho que responder 5 perguntas. Coração. Se tem tamponamento pericárdico, tá? E qual é o parâmetro ecocardiográfico que me dá certeza que eu tenho tamponamento? Colapso diastólico de átrio direito. Isso cai nas provas de vocês 3. Toda vez que vocês ouvirem derrame pericárdico, independente do volume, pode ter 1 litro. Se não tiver colapso diastólico de átrio direito, não está tamponado. Pode ter 100 ml. Se tiver colapso diastólico,
está tamponado, tem que fazer pericardiocentese. Então, tamponamento é uma pergunta. Hipovolemia é outra pergunta. Como é que eu avalio hipovolemia no eco? Kissing Walls. Colapso dinâmico de VE na sístole. Kissing Walls. Literalmente, beijo das paredes. Terceira pergunta, valvopatia grosseira. Uma estenose aórtica, uma insuficiência aórtica mitral, mais grosseira para ver no eco. Uma quarta pergunta, corpo pulmonale. Se eu tiver sinais de dilatação do ventrículo direito, maior do que 1/3 do VE, né, dilatação de átrio direito, e o achado que é patognomônico, movimentação paradoxal de septo. Toda vez que vocês olharem corpo pulmonale, que é dilatação das câmaras direitas, com movimentação paradoxal de septo, eu sei que é agudo, eu tenho que pensar em quê? TEP. E por fim, contratilidade segmentar e global, se o coração está batendo bem ou mal. Então isso cai em prova, tá? As 5 perguntas que eu tenho que responder no Echo Point of Care, beleza? Aqui, por exemplo, esse é o paraesternal eixo curto, tá? Tranquilo. VE redondinho, musculatura papilar, VD tranquilo. Esse é o pulmonar. A gente vê o lung slide, né? O deslizamento pulmonar, não tem pneumotórax. Corta. E aqui? Olha esse coração aqui, batendo bem. Então esse coração não tem derrame pericárdico, bate bem, tem boa contratilidade, não faz kissing walls, não tem valvopatia aórtico-mitral grosseira, não tem corpo pulmonar. Tá tranquilo. Agora, o que vocês me dizem desse coração? E aí? Tá legal? Não? Tem derrame? Ó, aqui o pericárdio branquinho, tem derrame? Não. Tem alguma valvopatia grosseira? Quem disser que tem está mentindo, não dá para ver. Tem corpo pulmonar? Sem Doppler não dá para ver. Tem corpo pulmonar? Não. E a contratilidade está boa? Está seco ou ele está batendo mal pra caramba? Ele tem uma disfunção de contratilidade. É uma daquelas 5 perguntas. Qual é a etiologia desse choque? Obstrutivo, hipovolêmico ou cardiogênico? Vocês dariam o que para esse paciente? Soro, furosemida ou dobuta? Dobuta. Beleza? E aqui? O que a gente está vendo? Está beijando. Kissing walls. Todo mundo consegue ver? Kissing walls. As 2 paredes, ó. Saúde. Kissing walls. Tá? O que vocês fariam para esse paciente? Soro, dobuta ou furo? Soro. Tá hipovolêmico. Tá dando para pegar mais ou menos? Beleza. E aqui? Tem derrame? Tem tamponamento? Qual é o achado patognomônico de tamponamento cardíaco? Colapso diastólico de átrio direito. Olha aqui o átrio direito. Ó, abre, fecha. Abre, fecha. Estão percebendo que o átrio está murchando? Esse paciente tem tamponamento ou não? Tem. Ele tem um tamponamento cardíaco com indicação de pericardiocentese de alívio de urgência. E aqui? Tem derrame? Parece pouco, né? Mas tem tamponamento? Olha o que está acontecendo com o átrio. O átrio fechando, colabando. Ah, mas a quantidade é pequena. O que define tamponamento não é a quantidade, é o quê? Colapso diastólico de átrio direito. É isso que leva a instabilidade hemodinâmica que pode levar a PCR. Está tamponado, tem que fazer também pericardiocentese. Alguém que já fez? Pedrão já fez? Deixa eu... E aqui? Quem é mais forte, VD ou VE? Qual? VE, normalmente, né? VD ou VE? VE, beleza. Então o VE, no eixo curto, ele é para ser bem redondo aqui, robusto. Olha esse VE aqui, um VE normal. Ó, VE bem redondinho, robusto, sinal do O. Tá vendo?
empurrando o VD para lá, que é mais fraco. E aqui, o que está acontecendo? O sinal do D. Dá para ver que está esmagado essa parte aqui do septo e que o septo está subindo e descendo? Qual é o nome desse achado? Movimentação paradoxal de septo interventricular. Ele é característico de corpo pulmonale agudo. Eu tenho que pensar o que para esse paciente? TEP. TEP maciço, tá? E aqui, esse, pessoal, é o VD, coração direito, átrio direito, ventrículo direito, e esse aqui é o esquerdo. Quem está maior? VD. A gente chama isso de quê? Corpo pulmonale. Se tiver movimentação paradoxal de septo, provavelmente tem. Eu tenho que pensar em TEP. Beleza? Esses são todos sinais de TEP, tá? A gente chama. Falha de enchimento de VE, sinal do D que a gente viu, que é a movimentação paradoxal de septo, piora de regurgitação tricúspide, corpo pulmonar com dilatação de câmaras direitas. Todos esses são indicativos de corpo pulmonar agudo, que a gente pode pensar em TEP. E esse ultrassom pulmonar? Lung slide positivo, não tem pneumotórax e não tem linha B. E esse aqui? Cheio de linha B, né? Que são essas caudas de cometas aqui, ó. Esse paciente tem que pensar em que nele? Se for bilateral, congestão pulmonar. É o paciente que eu não vou dar soro, não vou dar volume para expandir. Isso aqui é um átrio direito, isso aqui é a cava inferior. Ela está murcha ou está túrgida? Túrgida pra caramba, né? Maior do que 2 centímetros, com certeza. Vocês dariam soro para esse paciente chocado? Vocês iam fazer o quê? Ir atrás de nora, vaso, tentar otimizar a dobuta. E para esse aqui? Vocês dariam o que para ele? Dobuta, soro ou furo? Soro. Em resumo, pessoal, o eco hemodinâmico, ele tem essas 5 perguntas, tem tamponamento, tem TEP, tem disfunção cardíaca, né, miocárdica, tá hipovolêmico, tem valvopatia, e a resposta sempre vai ser uma de 3. Nunca as 3 juntas, uma de 3. Soro, ou dobuta, ou furo. Normalmente, de forma porcamente simplista, para hemodinâmica, é basicamente isso que a gente precisa fazer. Então, esse paciente, vocês dariam o quê? Soro, dobuta ou furo? Soro. É isso, quem quiser o slide, só entrar em contato com o e-mail, Instagram, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? A manutenção do potencial doador, pessoal, basicamente o quê? Volume, hidrocortisona, vasopressina, começar antibiótico e chamar a central, tá? O resto é manejo de choque de hemodinâmica, que é o que a gente pode fazer para qualquer paciente. Esses conceitos de entrega de oxigênio, DO2, VO2, saturação venosa, delta CO2, tudo isso faz parte do entendimento de choque no geral, mas que a gente aplica muito para a manutenção do potencial doador. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? E para poder diagnosticar morte encefálica, tem que ter um número mínimo de acompanhamentos de morte encefálica, algum tipo de curso ou especialização? O médico, para fazer o exame, Exato. Tem que fazer um curso. Tem que fazer o curso certificado pela Central de Transplantes, e aí o coordenador vai, assina o certificado, tem toda uma formalidade, não é qualquer médico que pode fazer. E ele tem que ter mais de 1 ano de formado e de experiência comprovada em trabalho na terapia intensiva. No caso de estar em uma cidade que tem como, por exemplo, manter até transportar, mas o médico não tem... Tem que transferir para o lugar mais próximo assim, que faz. puder só constatar que está em morte encefálica, mas aí entra em contato com algum médico, seja experiente disso, passa as informações para poder transferir. Assim que funciona. Não precisa, mas o ideal é que você não suspenda. É que você mantenha pelo menos 30% do gasto energético calculado para evitar a translocação bacteriana. A pior opção que você faz é manter a dieta, porque aí você atrofia a mucosa intestinal, promove translocação bacteriana e aumenta o risco de sepse. Fazer uso de você não chegar a dieta trófica,
dieta trófica. Que é menos de 500 ml em 24 horas. Alguém mais, pessoal? Tranquilo, cirurgia, clínica. Vocês querem fazer o que de sub? Deus sabe? Hã? Endoscopia?